Olá, tudo bem? Hoje, aqui no programa Pontuando, nós vamos falar da questão indígena. E com cerca de um ano e meio de mandato, do terceiro mandato do atual presidente, o presidente Lula, a gente quer dar uma avaliada, sobre o que está acontecendo com a questão indígena. Então nós pegamos aqui duas reportagens da Agência Brasil, que não vamos transcrevê-la integralmente, para que o vídeo não fique muito grande, mas vamos fazer uma transcrição razoável de forma que nós tenhamos um panorama da situação, não é isso? Então vamos lá. O Brasil tem cerca de 1,7 milhões de indígenas autodeclarados de 305 etnias, o que representa 0,83% do total de habitantes do nosso país, de acordo com os dados do censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o conhecido IBGE. Em referência ao Dia dos Povos Indígenas, na próxima sexta-feira, dia 19, essa matéria se refere ao mês de abril, então 19 de abril, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, promove ou veio a promover o chamado Abril Indígena 2024, durante todo o mês, aquele mês, com atividades que vão desde exposições, feiras, ações da cidadania e inclusão dos povos tradicionais, valorização das culturas e ancestralidade, e também marca a resistência e luta deste segmento da população brasileira. E nesta semana, a semana que ia redundar no dia 19, de celebração daquela data, a presidente da entidade, Joênia Wapichana, concedeu entrevista aos veículos da empresa de comunicação EBC, aqui na Agência Brasil, transcreveu. Ela apontou que desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, a fundação, criada há 56 anos, voltou a cumprir a missão institucional de defender os povos indígenas após o que ela classifica como desmonte das políticas indigenistas de proteção ambiental e de assistência a este grupo populacional. A Joênia, para ela, os desafios dos povos indígenas são também os da FUNAI, que tenta consolidar principalmente as demarcações e a proteção e gestão de terras indígenas, defesa dos direitos, fortalecimento das comunidades para que possam desenvolver projetos de sustentabilidade e bem-viver, garantia de seus modos de vida tradicional ou tradicionais, cultura e língua, promoção de segurança física, proteção de povos isolados e de recente contato. A proteção para que os povos indígenas continuem a existir com as suas próprias identidades e que não sofram violência porque são indígenas é a grande demanda dos povos, povos autóctonos, dos nossos povos chamados indígenas. Creio que continua sendo a prioridade e que os direitos alcançados na nossa Constituição não sejam rasgados, nem haja retrocesso, prioriza a presidente. Joênia celebrou que a partir daquela data o Ministério dos Povos Indígenas, MPI, com apoio da FUNAI, iniciou a distribuição de cestas de alimento aos Yanomami após o encerramento da operação militar pelo Exército, que fazia essas entregas desde o ano passado, ano de 2023. As entregas vão garantir a segurança alimentar dessa etnia. A gente não quer ver ninguém morrendo de fome. Quem tem fome tem urgência, e da mesma forma nós estamos começando a discutir projetos de agricultura, de sustentabilidade, de segurança alimentar, porque a gente sabe que não vai ser só cesta de alimentos. Nós queremos retomar a dignidade dos povos Yanomami. Ela se referia às questões no último ano do governo anterior, de sofrimento e morte daquela comunidade.
A partir da contratação por um ano de uma empresa privada, será feita a distribuição de quase 9.000 cestas de alimento por mês. Ao todo, ao longo do ano, serão cerca de 20.000 horas de voo divididas entre várias aeronaves para entrega das cestas na terra indígena de Yanomami e Roraima, até que o povo retorne às roças comunitárias sem risco de contaminação. E lá havia questão de contaminação de mercúrio, essas coisas. A presidente esclareceu que as lideranças indígenas estão sendo consultadas para debater quais alimentos devem ser fornecidos. A gente teve uma discussão recente em Roraima para conversar com os próprios Yanomamis e o Icauana. Deixa eu ver se eu não falei errado. O Icauana, isso. Para falar sobre a composição destas cestas básicas. Tudo para deixar de forma transparente todas essas operações, fazer o levantamento, estabelecer uma rotina de entrega de alimentos nas comunidades. As coisas começaram então a andar. Em fevereiro, o presidente Lula instituiu a Casa do Governo em Boa Vista, capital de Roraima, para centralizar as ações do governo federal em território que abriga a maior população indígena do país. Cerca de 27,15 mil pessoas vivem em 384 aldeias espalhadas em 9,5 milhões de hectares, localizados entre os estados de Amazonas, Roraima, pela fronteira, ao longo da fronteira da Venezuela. A Casa do Governo chegou a cerca de um ano depois de o governo federal declarar, em janeiro de 2023, emergência em saúde pública na terra Yanomami. Desde então, órgãos federais tentam enfrentar a crise, fazer desintrusão de invasores e, por fim, atividades de garimpo ilegal que destroem o meio ambiente e contaminam rios e região. No ano passado, o Ministério da Saúde registrou 363 mortes de indígenas Yanomamis, causadas sobretudo por desnutrição e malária. Os óbitos foram 6% mais do que os registrados em 2022. 343 mortes nessa etnia. Joenia Uipachana explicou que o poder público tem atuado para reverter a situação e notificou que esses números estão sendo investigados para descobrir se houve subnotificação de óbitos do governo anterior a este. Demarcação de terras. Para a presidente da Fundação, entre os principais desafios da pasta está a demarcação das terras indígenas. É um direito constitucional que visa autonomia e proteção dos direitos dos povos. Joênia garante que em 2023 a FUNAI voltou a tratar da demarcação. Ano passado criamos uma série de grupos técnicos de identificação e delimitação para construir novas terras indígenas que resultaram em 3 delimitações, uma no Acre, no Pará e outra em Minas. Encaminhamos uma série de processos que não são de competência da FUNAI ao Ministério da Justiça. A ideia é que justamente que não fiquem engavetados e se dê andamento as análises e contestações das áreas que foram publicadas no ano passado. Dados da FUNAI, de novembro de 2023 passado, indicam 136 terras indígenas registradas no país, juntas às áreas representam aproximadamente 13,65% do território brasileiro, estando localizado em todos os biomas, sobretudo na Amazônia Legal. Deste total, 132 terras indígenas estão em fase de estudos no processo de demarcação. O órgão indigenista analisa ainda cerca de 490 reivindicações desses mesmos povos indígenas. A relação com a violência. Joênia afirma que nessa segunda, dia 15 passado, em abril, foi criado um grupo de trabalho para discutir os conflitos fundiários que envolveram povos indígenas e aprimorar e padronizar o fluxo de atuação do órgão indigenista em casos de violência contra essa população. Esse grupo também vai discutir a questão indígena em alguns estados. Para aprimorar o nosso relacionamento com outros órgãos em conflito, a gente precisa se alinhar internamente, entre nós, também, e entender como serão nossas respostas quando há reivindicações de indígenas relacionadas à FUNAI para dar respostas rápidas também. Em janeiro do ano de 2024, o indígena Pataxó Han foi assassinada no município de Potiguar, no extremo sul da Bahia, após conflito entre indígenas, policiais, militares e fazendeiros. Joênia disse que a FUNAI tem acompanhado as diferentes situações diretamente e por meio de coordenações regionais. Depois dos casos foram encaminhados para investigação pelos órgãos competentes e pelo Ministério da Justiça para combater a impunidade e estabelecer
segurança às vítimas familiares com apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A disputa pela terra e a demora na demarcação dos territórios indígenas geram uma vulnerabilidade muito alta. Por isso, a gente prioriza que a demarcação e a proteção sejam consideradas estratégias para conter a violência. O relatório Violência contra Povos Indígenas do Brasil desde 2022 do Conselho Indigenista Missionário, chamado CIMI, a sigla CIMI, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, apontou 158 registros de conflitos por direitos territoriais e 309 casos de invasões, exploração ilegal de recursos como madeira e minérios e danos ao patrimônio que atingiram 218 terras indígenas em 25 estados. De acordo com o mesmo estudo, em 2022, houve 416 casos de violência contra indígenas, sendo assassinados 180, homicídios culposos 17, lesões corporais dolorosas 17 também, tentativa de assassinatos 28, ameaças de morte 27, ameaças de outras conotações várias 60, violência sexual 20, racismo e discriminação étnico-cultural 38 e abuso de poder 29. Legislativo. Natural de Boa Vista, Joênia Uipixana foi a primeira mulher indígena eleita deputada federal e exerceu o cargo entre 2019 e 2022. Nas eleições de 2022, apenas 5 indígenas foram eleitos para a Câmara de Deputados, entre eles a atual ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Joênia não se reelegeu em 2023, mas assumiu o cargo de presidente da FUNAI. Ela é a primeira mulher indígena advogada do Brasil e mestre em Direito Internacional pela Universidade do Arizona, dos Estados Unidos. Ela avaliou o posicionamento do Congresso Nacional em questões relativas aos povos indígenas. Entre elas, em outubro passado, o Legislativo aprovou a Lei 14.701 de 2023 sobre o marco temporal das terras indígenas e, em dezembro, derrubou os vetos do presidente Lula à tese que estabelece que os povos indígenas somente teriam direito à demarcação de terras do Brasil que estavam ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Entidades envolvidas com a luta indígena classificam o texto como uma negativa do direito de existir desses povos originários, por isso o presidente vetou, mas o Congresso derrubou o veto. Outra questão aprovada pelos congressistas em maio de 2023, com impacto na competência do Ministério dos Povos Indígenas, MPI, foi a medida provisória sobre a estrutura ministerial do governo Lula. Pelo texto, a MPI deixou de homologar as terras de povos originários e a função foi devolvida ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Acredito que um dia nosso país possa ter um Congresso Nacional que venha a ver as minorias, reconhecer a importância dos povos originários desse país, que possa inclusive respeitar o que aprovaram naquela casa, a nossa Constituição Federal. É o mínimo que se espera. Eu sei que às vezes a gente fala que é um sonho, mas é o sonho que a gente compartilha com todos os povos indígenas que não querem mais do que seus direitos respeitados e implementados. A vida dos povos indígenas nunca foi fácil. Nunca. Isso é um histórico. A história nos diz sobre isso. Os povos indígenas têm uma história de resistência no Brasil. Desde o primeiro momento em que chegaram os não indígenas, os chamados brancos, o Brasil sabe somente dessa história do colonialismo. Não sabe a parte que durante esse tempo todo nessa história se romperam muitas barreiras, como as barreiras da sua própria voz, do poder para falar por si só. Mulheres indígenas. Além de uma presidente mulher, a atual diretoria do órgão federal responsável pela política indigenista brasileira é formada por mulheres. Em relação às indígenas, Joênia afirma que a FUNAI atua para que elas sejam respeitadas, apoia a não discriminação a elas e reforça o papel dessas mulheres, meninas na promoção do bem viver, sempre considerando a diversidade e a especificidade de cada povo. Não quero ver as mulheres vítimas de violência, disse ela, tanto física, quanto moral, quanto social. As mulheres têm um potencial muito grande nas suas lideranças indígenas para ocupar qualquer espaço que elas queiram, como eu ocupei e venho ocupando. Quero que as mulheres indígenas se sintam fortalecidas pela luta e pela sua história. Cada uma de nós tem uma história e contribui sim com o direito dos povos. As mulheres indígenas também estão entre as brigadistas contratados pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, a Pré de Fogo,
para atividades de prevenção e combate a incêndios florestais. Do total de contratados de 2023, 80 eram mulheres, sendo 24 indígenas. Cidadania, autonomia e protagonismo. Joênia destacou que, à frente da FUNAI, quer promover também o desenvolvimento sustentável com projetos para garantir autonomia e protagonismo dos povos. Com esse entendimento, a FUNAI criou o Selo Indígena do Brasil, em janeiro deste ano, que atesta que um produto agrícola artesanal ou extravista foi cultivado e coletado por indígenas em uma terra originária. O objetivo é valorizar e identificar a cultura dos povos originários. O censo de 2022 do IBGE relata que o total de indígenas autodeclarados, 1,7 milhão de 305 etnias, mais da metade deles, ou seja, 51,25%, ou 867,9 mil indígenas, vive na Amazônia Legal. Os indígenas estão presentes em 86,7% dos municípios. Os dois estados com maior número de pessoas indígenas é o Amazonas, com 490,9 mil, Bahia, 229,1 mil, e concentra 42,51% do total da sua população. No território brasileiro são falados 274 idiomas pelos povos brasileiros. Antes da colonização portuguesa, estimava-se que esse número chegou a 1.200 línguas, responsável pela transmissão oral de saberes ancestrais. Então, essa foi uma reportagem de esclarecimento para falar do que o governo vem fazendo na presidência da FUNAI, com essa indígena que bem representa os seus povos. Mas, numa outra reportagem, eu vou falar apenas uma pequena parte dela, está dito aqui o seguinte: a Força Nacional fez operação em 21 terras indígenas, isso foi em 11 de 7 de 2024. A Força Nacional de Segurança Pública, órgão de cooperação do Estado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizou uma operação em 21 terras indígenas de 9 unidades federais no primeiro semestre de 2024. No período foram apreendidos mais de 1,1 milhão de reais de origem ilícita, mais de 5,7 toneladas de metais preciosos, 300 animais, 4,3 mil litros de combustível. Ainda não foram abordadas mais de 3,4 mil pessoas, conduzidas 97 fiscalizações ambientais. A Força Nacional trabalha na desintrusão das terras Yanomami, Caripuna, Araribóia, Caiapó, Munduruku, Trincheira, Bacajá, As desocupações ocorrem no âmbito de arguição do descumprimento de preceito fundamental expedida pelo Supremo Tribunal Federal em novembro de 2023. A Suprema Corte homologou os planos operacionais de retirada de invasores de 7 territórios, destacando a necessidade de planejadores semelhantes adaptados à realidade de cada comunidade. A desocupação da terra Trincheira Bacajá foi concluída e está em fase de monitoramento da região e elaboração de um plano de sustentabilidade do território, feita em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Defesa, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, estão em andamento as desintrusões nos territórios Yanomami e Caripuna. Já Araribóia, Caiapó, Munduruku e Urueuauau possuem previsão de desintrusão no ano que vem. A Força Nacional responsável por garantir a segurança nessas ações, além do Ministério da Justiça de São Paulo, além do Ministério MJSP, participaram do processo de desintrusão órgãos como Casa Civil da Presidência, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Defesa, Secretaria-Geral da Presidência da República, Advocacia-Geral da União, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, a Sensipan, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, FUNAI, IBAMA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA e ICMBio. A Força Nacional está presente em terras indígenas no Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. As operações acontecem em apoio a diversos órgãos como governos estaduais, Polícia Federal. O efetivo mobilizado pela Força Nacional, composto por agentes das polícias militar e civil, bombeiros, militares e peritos, atua em ações como remoção de invasores, combate a garimpo ilegal, proteção de recursos naturais, policiamento ostensivo e fiscalização ambiental. As medidas são sempre conduzidas com foco em garantia na segurança dos indígenas, com respeito às culturas e evitando qualquer forma de violação de direitos humanos, diz a Força Nacional.
Bom, então nós já temos dois panoramas aí. Uma publicação FTN Brasil, que congrega alguns estados ali do Centro-Oeste, na terça-feira, 23 de julho, fala da violência contra indígenas que persistiu em 2023 e vem avançando também ainda esse ano. Então, o relatório anual do Conselho Indigenista Missionário CIMI sobre a violência contra os povos indígenas apresenta uma visão detalhada do primeiro ano do terceiro mandato do presidente atual, Luiz Inácio Lula. Em 2023, a violência contra os povos indígenas no Brasil continua a ser uma questão grave e ainda persistente. Embora muitas ações tenham sido tomadas, mas ainda persiste. Esse ano foi marcado por uma série de ataques aos direitos indígenas e um número limitado de avanços na demarcação de terras. Vários incidentes de violência física, invasões de terras e conflitos agrários continuam a ameaçar as comunidades indígenas, exacerbando a já precária situação de muitos desses povos. Infelizmente, os ataques aos direitos dos indígenas também se manifestaram em discursos políticos e medidas legislativas que visavam enfraquecer a proteção das terras e dos direitos desses povos, coisa que foi mencionada lá pela presidente lá da FUNAI. Na primeira reportagem que eu li, as comunidades indígenas continuam a enfrentar ameaças não apenas de violência física, mas também de políticas que buscam explorar economicamente seus territórios sem o devido respeito a seus direitos e autonomia. De acordo com as informações que constam no relatório Violência contra povos indígenas no Brasil, dados de 2023, publicação anual do Conselho Indigenista Missionário CIMI, no ano passado, o estado de Mato Grosso registrou 21 casos de conflitos relativos a disputas por terras indígenas. Este número representa 14% dos 150 conflitos registrados em todo o país. A maioria desses conflitos envolve comunidades indígenas que estão em luta pela terra há muitos anos, enfrentando pressões constantes, assédio e intimidações por parte dos não indígenas. Estes conflitos frequentemente resultam em ataques armados e uma violência direta contra as comunidades indígenas. Os espaços de violência são, em muitos casos, o ápice de uma longa série de ameaças e tentativas de deslegitimação dos territórios, dos direitos sobre os territórios dos povos indígenas. Terras indígenas no Mato Grosso. As situações das terras indígenas em Mato Grosso ilustra a dificuldade enfrentada por diversas comunidades devido à omissão e à morosidade na demarcação. Ele fala aqui da aldeia Santa Aparecida Porto Esperidião, fala da terra indígena Patelão, parece que é Itaborã, fala da terra indígena Jarudori, que é Poxorel, e continua a reportagem, fala do povo Yanomami, e continua a reportagem dizendo que, infelizmente, e descreve como que foram feitas as invasões e os problemas de terra. O ano de 2023 começou com grandes expectativas em relação à política indigenista no terceiro mandato do presidente Lula. Essas expectativas surgiram não apenas devido à sucessão de um governo anterior que foi amplamente visto como anti-indígena pelo brasileiro e pelos próprios indígenas, mas também porque o tema dos direitos indígenas assumiu uma posição central nos discursos e anúncios feitos pelo candidato a presidente e depois presidente Lula durante sua campanha. Desde o início do mandato, o presidente destacou a importância de proteger os direitos dos povos indígenas e promover a demarcação de terras indígenas como uma prioridade. A retomada de políticas públicas voltadas para a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas foi esperada. A promessa de reforçar órgãos de defesa dos direitos indígenas, como a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e implementar medidas eficazes para combater a violência e invasão das terras indígenas também foi esperada e realmente foi realizada. Essas expectativas foram alimentadas por um discurso que reconhecia a dívida histórica do Brasil com seus povos originários e pela promessa de um governo mais inclusivo e prometido com a justiça social e ambiental. Bom, com essa esperança, a gente aguarda que as coisas prossigam. Esse aí é um panorama de como que está a situação dos povos indígenas no Brasil. É um breve circuito de notícias que reafirma algo que se espera, fala das promoções e dos entendimentos e dos recursos que foram destinados e também às pessoas e os ministérios e toda a atenção que foi dada à causa, mas a gente sabe que as resistências e as invasões e a resistência a admitir o direito do índio ainda são grandes. Vamos torcer então para que dê tudo certo,
Mais outras notícias a respeito disso nós vamos trazer por aqui. Se tivermos alguns dados pontuados que descrevam algumas políticas que tenham dado efeito e outras que não tenham acontecido, nós voltamos a falar por aqui. Ficamos com esse panorama para que você possa amanhã ter uma noção do que está acontecendo com relação à questão indígena no Brasil. Muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando, com mais um assunto que nós achamos muito interessante. Até lá.